Deus me trazia um personagem da Bíblia que muito pouco a gente escuta. Eu praticamente não escutei quase nada dele, e muito pouco a gente fica sabendo, que está lá em... Deixa eu ver aqui. Está lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. É uma situação que eles estavam passando. Então, vamos aprender com essa história da Bíblia aqui, o que aconteceu, o que eles fizeram, como é que eles conseguiram vencer, qual foi a estratégia, né? Então, nós estamos aplicando as estratégias da Bíblia na nossa vida e no nosso caminhar aqui. Então, Juízes, capítulo 6, diz o seguinte, nesse momento aqui, ó, o título é Israel oprimido pelos madianitas. Então, tinham, nesse momento, um inimigo forte, poderoso, maldoso, que atuava sobre a vida deles. E diz assim, vou começar do 1 para a gente entender bem a situação, o contexto que estava acontecendo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. O capítulo 6. E a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Então, é uma história que mostra para nós o quê? Antes, né, o povo se desviou, acabou não obedecendo, acabou não sendo fiel, e é assim que acontece na nossa vida, sabe? O inimigo está por todo o meio o tempo inteiro. Mas a gente fica protegido. A palavra de Deus diz que nós somos protegidos, mas existe um condicional. Nós só somos protegidos quando nós somos obedientes a Deus. E eu não estou aqui falando das leis, 10 mandamentos, leis da igreja. Ah, não, eu vou na missa, nunca falto na missa. Ah, eu faço tudo isso daqui, então eu estou imune. Não. Obedecer a Deus é Ele falar e você fazer o que Ele está falando. É Ele dizer, vai para a direita, você vai para a direita. É Ele dizer, fica quieto e você fica quieto. É Ele dizer, anda rápido, porque está perigoso, você anda rápido. Essa obediência, que é a obediência que nos protege. Quando eu escuto e faço aquilo que Ele está mandando, às vezes até sem entender, mas estou fazendo porque Ele está me mandando. Rapidamente você obedecer. Essa é que garante a proteção da nossa vida. Então, aqui, eles bobearam, porque, às vezes, quando vai acostumando com as coisas, a gente começa a não obedecer, a gente vai mais pelo humano, né? Provavelmente, eles devem ter feito isso nesse momento, e eles não estavam obedecendo. Então, Deus falou assim para eles, então, vocês vão ter que aprender. 7 anos vocês vão estar na mão de um inimigo ruim. Porque está falando aqui, ó, que Madian a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Ele era ruim, ele era mau com as pessoas, o inimigo. E esse inimigo espiritual, que significa aqui um povo, né, com um chefe, ele era mão pesada, ele era para destruir, para roubar, aquilo que é o diabo, roubar, matar, destruir, não é pouca coisa. E ele estava com essa mão forte sobre o povo. Aí diz o seguinte, ó, para escapar a Madian, que era esse inimigo, os filhos de Israel se utilizaram das covas das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Quer dizer, eles ficavam escondidos. Nas covas, nas montanhas, nas cavernas, nos esconderijos. Eles não ficavam mostrando a cara deles, eles ficavam escondidos, porque era muito perigoso esse inimigo. Eles não ficaram, eu sou forte e corajoso e vou enfrentar aqui esses poderosos. Não foi isso que eles fizeram, eles estavam tudo escondido, porque estava difícil o negócio. Às vezes, pela nossa sobrevivência,
nós temos que ficar mais quietos. Pela nossa sobrevivência, nós temos que ficar mais silenciosos, né? Pela nossa sobrevivência, é por isso que eles ficaram quietos, por causa da sobrevivência deles. Por causa da sobrevivência, eu evito determinadas situações. Por causa da sobrevivência, eu evito determinadas pessoas. Estão entendendo? É uma estratégia de proteção. Por que que eu vou enfrentar no peito para levar um tiro? Para levar uma facada? Por que eu vou deixar as costas para a pessoa, vou virar as costas para o meu inimigo, vai me levar uma facada nas costas? Ou eu vou enfrentar ele no peito e levar um tiro no peito? Vocês estão entendendo? Há momentos que eu preciso ter cautela, eu preciso esconder. Isso não é covardia, porque a gente fala assim, isso é covardia, né? Está se escondendo, ó, o poder de Deus, não tem poder de Deus? Cada momento é momento, às vezes você tem que ficar quieto, se omitir, se afastar, não dar as costas para o inimigo, não ficar perto dele, não enfrentar ele. A primeira coisa que eu tirei dessa passagem aqui foi isso. Você tem que saber o que você vai fazer em algumas situações. Por que eu vou confrontar? Só posso confrontar na hora que o Senhor falar, confronta. Aí eu vou ganhar, porque o Senhor me garantiu. Ele fala, vai, confronta. Quando ele falar isso, eu posso ter certeza que eu vou ganhar. Agora, se ele não falar, só porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser fortes, corajosos, como falou para Josué, Josué, seja forte, corajoso, confronta, que você vai vencer, não significa que nós vamos vencer naquele momento. Nós precisamos compreender, escutar isso daí. Muito mais, a palavra de Deus fala muita coisa. Então, se eu pegar só uma passagem e só me fiar nela, pode ser que eu me dê mal. Por que não? Mas o Senhor falou ser forte e corajoso. Nesse momento aqui, eles ficaram quietinhos, escondidos, para sobreviver. Estão entendendo? Para poder se garantir e sobreviver. Foi isso que eles fizeram no primeiro momento. Situação dificílima, diria bem parecida com a nossa. Cada vez que Israel semeava, no versículo 3, subiam os de Madiã e os de Amaleque, que já estava associado com dois demônios lá, duas gente do demônio, e com eles os filhos do Oriente, mais uma turma, subiam contra Israel e, acampando na sua terra, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixavam a Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum jumento, pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podia contar. Nem eles, nem seus camelos invadiam a terra para arrasar. Assim, Israel ficou reduzido pelos madianitas a grande miséria, e os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Que não bastasse, os madianitas, o Madian e os madianistas, eles ainda, os ruins se juntam. Os ruins se juntam, viu, gente? Os ruins se juntam. Se você está do lado de alguém e fala assim, os ruins se juntam para fazer maldade. Normalmente eles nem fazem sozinho, eles fazem em grupos. E o diabo também, ele se junta, os demônios se juntam. O demônio não age sozinho, eles são grupamentos de demônios. Eles são agrupamentos, eles não são isolados, não agem isoladamente. Uma vez eu já dei até aqueles agrupamentos lá que tem no livro, eles se juntam. Então os maus, você já deve ter escutado isso, os maus se juntam com os maus. Seja humano, seja espiritual. Os maus aqui na terra também se juntam, porque eles juntos têm mais força. Então, presta atenção quem se junta com quem, porque é assim que você vai conhecer. Meu pai, minha avó, eles diziam assim, diga-me com quem andas e direi quem és. É aquela coisa, se juntou com tal pessoa, presta atenção nessa pessoa, se ela se junta com essa. Presta atenção, não seja bobo. Presta atenção, não estou falando que tem que fazer alguma coisa, não, só se Deus mandar, mas presta atenção. Os ruins se juntam, e eles então, o Madian, que era o chefão dos madianitas,
juntou com mais um bando, um monte de gente ruim. E eles ficaram mais fortes, porque o ruim se junta com o ruim e fica mais forte. E aí então, eles iam lá e devastavam o povo. Quando eles viam que eles tinham alguma coisa, que eles faziam a colheita da comida, criavam os animais, eles esperavam, viu? Eles esperavam. Porque para você planta, você cuida e depois você colhe. Eles esperavam. Na hora da colheita, o que eles faziam? Juntava tudo bando, ia lá e roubava tudo. Ele não demonstrava que ia fazer isso. Por quê? Porque se você sabe que a pessoa vai vir roubar, você vai ficar plantando, esperando nascer tudo, fazendo a colheita para o inimigo vir roubar, ninguém faria isso. Então, eles foram bobos, porque eles plantavam, semeavam, esperavam ter bastante coisa, e os outros estavam esperando isso. Tudo junto, os maus, eles não davam aviso, não era avisado. E aí, quando estava tudo bonito, eles vinham e pegavam tudo e roubavam tudo. Que é isso que eles faziam, roubavam os animais, roubavam, e não deixava nada, ficava tudo no zero. Quer dizer, tudo que eles fizeram, todo o trabalho que eles fizeram, tudo que eles acumularam, tudo que eles ficaram de esforço e construíram, eles roubavam tudo. Presta atenção, é a mesma coisa que o diabo faz e faz com a vida da gente. Do mesmo jeito, ele fica esperando. A hora que está tudo prontinho, o ladrão é assim, aí ele vem e rouba. Ele não avisa, ele não dá sinal que ele está te olhando. Ele não dá sinal, eu estou te vendo, tá? Ele não fala isso. Ele rodeia e fica só na observação. Fica esperando a hora e fica juntando com os outros que são iguais a ele. Seja humano, seja espiritual, porque é tudo interligado, né? O espiritual e o humano. O diabo por trás das pessoas também. Essa é a estratégia que ele faz, que ele fez aqui com eles. Agora vamos ver, já detectou com você a estratégia? Se não detectou, pede aí para Deus te revelar, porque de certo ele está revelando. Então chega nesse momento. Agora vamos ver como Deus conseguiu libertar aquele povo. Tem uma estratégia muito interessante aqui. Como é que ele conseguiu libertar aquelas pessoas de tanto roubo que estava na vida deles, tanta destruição, que tudo que eles fizeram era varrido da face da terra, todo esforço varrido, tudo que eles construíram era varrido. Aí entra aqui no versículo 7. Eles viam que a situação era muito grave para eles. Tendo os filhos de Israel clamado a Yahvé por causa dos madianitas, Yahvé enviou-lhes um profeta que lhe disse: assim diz Yahvé, Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa de escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a terra deles. E vos disse: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não tenhais outros deuses, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me destes ouvido. Então, a primeira correção que Deus faz, quando eles clamam, né, e falam: Senhor, por favor, olha a nossa situação, nós estamos sendo destruídos, nós estamos perdendo tudo, nós estamos sendo roubados, nós estamos tendo que morar nas cavernas, escondidos. Aí o Senhor responde: olha, mas eu sou um Deus capaz de fazer grandes libertações. Eu não tirei vocês lá do Egito, e atravessaram o mar, não dei uma terra boa, eu não fiz milagres e prodígios com vocês, eu tenho como fazer, eu posso fazer, eu tenho poder para fazer. Isso que primeira coisa que ele fala. Não pensem que porque vocês estão passando isso, eu não posso fazer uma grande libertação. Eu posso, mas vocês não me deram ouvidos. Quer dizer, você vai fazendo as coisas sem ouvir. E agora você está na consequência da tua falta de obediência. Você não ouviu? Você não, eu queria dizer, não faz, você fez, você não escutou. Eu diria, faz, você não fez. Diversas coisas. Daí já chegou num ponto que já chegou na consequência.
Não é que eu não posso fazer, é isso que ele quer dizer, eu tenho todo o poder para fazer qualquer coisa. Eu não fiz coisas muito maiores, só que você não me ouve, você não me ouviu. Não me ouviu. Fecha os olhos um pouquinho e fala, Senhor, eu não te ouvi em tantas coisas, Senhor. Eu não parei para ouvir, ou se eu ouvi mal, Senhor. E se eu ouvi, eu não obedeci, porque eu não me senti em condições de obedecer, Senhor. Então, Senhor, agora tem misericórdia, Senhor, e perdoa-nos. Todas as coisas que nós não obedecemos, nós não escutamos, não obedecemos, não paramos para escutar, não fomos obedientes, fomos recalcitrantes, fomos teimosos, Senhor. E por isso, hoje, muitas coisas estamos pagando, digamos assim, estamos sofrendo a consequência da nossa irresponsabilidade, Senhor, de nós não termos pensado melhor, não termos analisado melhor, orado mais e escutado, Senhor, o que o Senhor tinha para nós, e mais ainda, muitas vezes não obedecemos, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, o Senhor tenha misericórdia. Aí chegaram nesse ponto aqui, aí aconteceu uma coisa interessante, eles oraram, talvez eles reconheceram, igual a gente está reconhecendo aqui, olha, Senhor, muitas coisas eu fui bobo, eu fui irresponsável, eu não obedeci, eu não fui fiel, quantas coisas, né? E eles chegaram nesse ponto aqui. Aí acontece um episódio interessante aqui, ó. Aparição, diz aqui, aparição do anjo de Yahvé a Gedeão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer, Gedeão. Seu filho estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse, Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu, ai meu senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo quanto nos tem acontecido? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contam, dizendo, não nos fez Yahvé subir do Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob a mão o poder de Madiã? Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse, vai com a força que te anima e salvarás a Israel das mãos de Madiã. Não sou eu que te envia? E ele fala, ai meu senhor, respondeu Gedeão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre em Manassés e eu sou o último na casa de meu pai. E Yahvé lhe respondeu, eu estarei contigo e tu vencerás Madiã como se ele fosse um só homem. E Gedeão lhe disse, se encontrei, depois eu pego essa parte aqui do sinal. Vamos voltar aqui no comecinho, quando o anjo aparece. Olha que interessante. O povo oprimido, levando um monte de lambada, o inimigo associado aos outros inimigos, roubando, matando, destruindo, com aquela cara do diabo que ele faz, rouba, mata e destrói. E, nesse momento, eles pedem ajuda e aparece um anjo a Gedeão. E isso que eu quero colocar aqui para a gente. Eles estavam, nesse momento, escondidos, morando em cavernas, e tudo que eles produziam era roubado. Eles não ficavam com nada, eles não tinham comida, porque na hora que eles produziam, fazia a colheita, vinha lá todos esses inimigos, roubava tudo deles, eles ficavam sem nada. Ficavam pobres de novo. Então, isso estava se repetindo. Nesse momento que o anjo aparece a Gedeão, tem um episódio interessante que nós temos que aprender. Apareceu o anjo tranquilo, sentou ali do lado, você vê que ele veio tranquilo, né? Não veio com a espada de guerra, ele veio tranquilo, sentou do lado de Gedeão. E aí, Gedeão estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. O que Gedeão estava fazendo? Ele estava fazendo uma coisa diferente. Já que o inimigo esperava plantar
colher, aí depois eles... como é que fala? O que faz com o trigo? Tirava das espigas, limpava tudo, aí o inimigo estava tudo prontinho, bonito, aí ele vinha e roubava tudo. Só que Gedeão estava fazendo uma coisa diferente. Gedeão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, ele não estava preparando o trigo no lugar convencional que tinha, que era para limpar e colocar lá o trigo. Ele estava malhando o trigo no lagar que é onde faz onde põe as uvas, que é um lugar fechado, é o contrário. Significa que Gedeão estava fazendo uma tática de, como é que eu diria, de simulação, enganando o inimigo. Ele estava fazendo uma estratégia de enganar o inimigo. O inimigo não tinha como saber que ele estava lá, porque ele estava fazendo uma coisa, mas era outra. Aonde ele estava, que era para fazer a uva, tal, ele não estava fazendo a uva, ele estava malhando o trigo. Então ele estava enganando o inimigo. Vocês estão entendendo? A gente tem que saber estrategicamente. Não pode ser bobinho, igual eu falei. Você não pode ir lá, peito aberto, para levar um tiro, ou virar as costas para levar uma facada. Isso é burrice. Estão entendendo? E Gedeão foi inteligente. O inimigo ficava de olho, via tudo que ele estava fazendo. O que ele fez? Não, vou fazer diferente. A estratégia foi enganar o inimigo. Então eu vou malhar o trigo onde era para estar fazendo a uva, no lugar que o inimigo não estaria vendo, não estaria pensando. Estão entendendo a estratégia? Por isso, o anjo, Deus, viu que Gedeão estava levando a coisa de uma maneira mais séria. Não estava levando na força humana, eu sou forte, vou enfrentar todos esses inimigos. Não, Gedeão estava na fraqueza, percebe? Que ele mesmo fala assim, mas eu sou tão fraco, como que eu vou ganhar essa batalha, que eu não tenho nem força. Vocês viram que ele fala isso lá para frente, eu não tenho nem força. Como ele não tinha força, ele teve uma estratégia de enganar o inimigo, de dar uma mudada na situação. Nós temos que aprender, gente. Parar de achar que nós somos fortes e poderosos pelo Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo também é sabedoria. O Espírito Santo também é estratégia. E nesse momento, a estratégia foi muito importante. O que eu faço? Eu falo ou eu não falo? Talvez não fale, não devo falar. Eu vou enfrentar ou não vou enfrentar? Talvez eu não devo enfrentar. Eu vou virar as costas para o meu inimigo? Não, eu não vou virar as costas para o meu inimigo. Eu vou tomar outro caminho. Eu é que vou ficar nas costas dele. Não ele ficar nas minhas costas. Vocês estão entendendo? Ele teve estratégia, isso que Gedeão vem mostrar. E ele não pediu nada, porque ele estava tão fraco, tão abatido, tendo que fazer isso para poder comer, porque eles não tinham nem comida. E ele ainda fala, eu sou o último das tribos de Manassés, os mais fraquinhos, não tem força nenhuma. Mas Deus viu que ele tinha estratégia, que ele não era de fazer as coisas pelo impulso humano, mas ele tinha estratégia. Esta foi a estratégia que o anjo reconheceu, Deus reconheceu, mandou o anjo lá para ele. E o anjo veio tranquilamente, sentou do lado dele e falou assim, valente guerreiro. Como assim? Que ele nem era guerreiro nenhum, né? Não era Josué, valente guerreiro, ele era fraco. Mas, valente guerreiro também é aquele que tem estratégia, que não é só guerra de espada, mas que tem estratégia de vida, estratégia para vencer as situações, tem cuidado, tem esconderijo, tem prevenção. É isso que a palavra está falando para nós no Gedeão. É esse personagem
É um personagem que tem estratégia diferente da força da espada. Tem estratégia de ficar quieto, de se esconder, de não dar as costas para o inimigo, de não enfrentar na hora que não tem que enfrentar, de acautelar. Eu diria que essa é a palavra. Foi isso que Gedeão fez, ele se acautelou. Ele descobriu que se ele malhasse o trigo lá no lugar que não era para malhar, que era no lagar, eles não iam ver ele e ele conseguiria ter o seu sustento. Então é uma estratégia de proteção que a gente tem que ter. Acho que no momento que nós estamos vivendo, talvez deva ser a estratégia que nós temos que ter. Estratégia de proteção. Isso não é enganação, isso não é fraqueza. Ele pode falar assim, mas Gedeão era um fracote, inseguro, medroso. Não. Nesse momento, ele foi o personagem importante. Assim como a gente teve o Josué, que foi aquele que enfrentou na guerra, que já saiu com a espada atacando todo mundo, naquele momento era isso que Deus estava valorizando. Agora, a situação, o Senhor está falando outra. Então, você veja que não tem uma regra única para tudo, tem momentos. E naquele momento é que você tem que aprender com aquele que venceu a guerra. São momentos diferentes. É o que Deus está me trazendo para a gente pensar, tá? Aí aparece o anjo e ele mesmo fala assim, ai meu Senhor, da onde vem tudo isso que está acontecendo? Ele quer dizer, ele estava arrasado, destruído. Vamos entender esse ai dele? Ai meu Deus, está destruído, todas as coisas destruídas, tudo ruim, tudo pegando por todo lado para destruir. Então essa é a situação, não é fraqueza, é a situação dele. Quando ele faz isso, e o anjo já está ali, porque Deus mandou o anjo, né? E ele fala, mas aí não é a natureza de Deus, a natureza de Deus não é essa. Então, Yahvé se voltou para ele e lhe disse, vai com a força que te anima e salvarás a Israel das mãos de Madian. Qual é a força que animava Gedeão? Era a estratégia que ele criou de enganar o inimigo, percebe? Que não era enfrentamento. Ele não enfrentou o inimigo ali, não. Ele enganou o inimigo, malhando o trigo no lagar. Ele enganou o inimigo. Essa era a força dele naquele momento. E nós precisamos aprender estratégias como essa também. Que há momentos onde é essa estratégia. Então, a estratégia, ela não é única todo o tempo, ela varia conforme a situação, mas o Senhor ensina para nós. Essa foi a estratégia que ele venceu. E aí o anjo veio, porque quando veio o anjo, a ordem de Deus estava dada. Quando veio o anjo e falou, vai que você vai vencer, já está dada a ordem. Quer dizer, Deus já tinha olhado o comportamento dele, e tinha falado, esse aí vai ter uma boa estratégia, esse daí vai conseguir vencer nesse momento. Para cada momento de guerras que tem na Bíblia, nós vemos pessoas diferentes. Nós vemos personalidades diferentes, nós vemos estratégias diferentes. E é isso que Deus está ensinando na palavra de Deus. Para cada momento, a estratégia é diferente. A gente não pode usar uma única estratégia todo o tempo. Quem fizer isso vai perder. Vai perder as batalhas, porque está usando sempre a mesma estratégia. E o inimigo já olha e fala assim, já te conheço, hein? Já sei você de longos tempos, você sempre faz a mesma coisa. Você sempre reza a mesma coisa. Você sempre atua do mesmo jeito. É isso que o diabo faz. Ou acha que ele não está vendo o que nós estamos fazendo? Ele já conhece. Então, ele olha para nós e fala assim, você já perdeu, porque eu já conheço o que você faz. Por isso, cada momento tinha estratégia diferente. Para cada momento eu tinha uma maneira de agir diferente. Por isso que eu sou um pouco contra assim, as orações. Eu tenho que fazer tal oração. Porque as pessoas fazem isso e eu também. Mas não dá certo. Esse negócio não dá certo porque não é sempre igual. Então, é saber qual a estratégia daquele momento. Isso que Deus está nos ensinando hoje. Essa estratégia do homem que não estava se expondo, que estava quieto, escondido, enganando o inimigo, porque parecia que ele estava
fazendo a preparação da uva, mas não era, era o trigo. Então ele estava cuidando da sua subsistência de maneira a enganar o inimigo. É isso que ele fez. Se for uma pessoa legalista aqui, vai falar, mas está mentindo. Né? Vai falar assim, não é mentira isso aí. Não é uma estratégia, não é mentira. Naquele momento ele precisava fazer isso. Entenderam? É preciso que a gente tenha a cabeça e o coração aberto ao Espírito Santo para ele nos dizer o que nós temos que fazer. Aí ele fala assim, como é que eu posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre em Manassés, eu sou o último da casa do meu pai. E Yahvé lhe respondeu, eu estarei contigo, e tu vencerás Madiã, como se ele fosse um só homem. E Gedeão lhe disse, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afaste daqui, rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda. E aí ele vai, eu não vou ler todas as provas que ele pede, mas ele vai pedindo, porque ele ficou tão temeroso, que ele não saiu fazendo, não. Ele falou assim, mas então me dá uma prova, que é aquela que a gente conhece de Gedeão, que coloca lá lá no tempo e fala assim, então que não molhe essa lã para provar. Ele faz umas provas bem contundentes de Deus, significando para nós que ele não saiu fazendo. Não é porque o anjo falou, você vai vencer, que ele saiu e com a espada abriu a porta e saiu fora atacando tudo. Não. Ele foi com cuidado. Acho que essa é a principal característica de Gedeão. Não era medo, era cuidado. E então ele ia com cuidado, com segurança. Aí fala assim, então me dá uma prova. Aí Deus deu a prova. Não, mas não está bom, eu quero mais prova. Ele vai fazendo isso, que eu não vou ler todo o trecho. Me dá mais prova. Aí deu mais prova. Outra prova. Aí ele vai com os passos firmes, seguros, sabendo exatamente. Acho que nesse momento é o que Deus está trazendo para nós. Um jeito, uma estratégia diferente. Uma estratégia de gente cuidadosa. Uma estratégia de gente que não se expõe. É uma estratégia de gente que não faz o enfrentamento na raça, mas ela espera e vai com cautela. É uma estratégia que não é de engano, mas está enganando o inimigo. Gedeão enganou o inimigo. Não é enganar as pessoas, mas às vezes as pessoas estão com o inimigo também, né? Você sabe. Tem gente que está com o inimigo do ladinho, se não dentro, que a gente tem que enfrentar. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com essas pessoas, porque elas são inimigo encarnado. Isso existe também, gente. Não adianta, você sabe disso. Às vezes está encarnado e às vezes está do lado, né? Eu falo, não necessariamente está dentro, mas está do lado. Então está escutando tudo, está encaminhando. Então é um momento, e Gedeão mostra para nós, cuidado, estratégia, que não é de enfrentamento. Depois que ele foi tomando essas atitudes, o Senhor deu para ele a vitória, ele venceu os madianitas. Chega lá no fim, você vê que ele venceu mesmo, aquele inimigo poderoso, eles venceram. Inclusive venceram com pouca gente. Porque depois ele ainda manda, ele faz um exército e Deus fala, pode tirar toda essa turma aí, que eles são tudo fraco, medroso, vão se entregar para o inimigo, vai ser pouca gente. E aí ele faz toda aquela estratégia de mostrar e dar os sinais de quem é essas pessoas, que mostrando assim, não é a quantidade não, não vai ter muita gente, mas você vai vencer com pouco. Precisamos aprender essa nova estratégia que o Senhor está mostrando, porque acho que ela cabe bem no nosso tempo. Nosso tempo hoje é um tempo muito perigoso, onde nós temos os inimigos associados, porque o mal se associando com o mal, eles estão juntando. Se nós fizermos do mesmo jeito que eu venci há 20 anos atrás, não vai ser do mesmo jeito, você vai perder. Temos que ter novas estratégias. E Gedeão vem nos ensinar uma estratégia não de fraqueza, não de covardia, que parece que é fraco. Ele mesmo fala, mas eu sou fraco. Não, você foi inteligente. Isso que o anjo vem dizer para ele. Ele fala, eu sou fraco, eu não consigo fazer nada. Não, você foi o único que pensou em enganar o inimigo.
Você pensou nisso e você enganou o inimigo. Então, precisamos ter novos entendimentos de batalha espiritual para a nossa vida e para o mundo atual que nós estamos vivendo.